Bem, o tema hoje é Jesus de Nazaré ou Jesus ressuscitado? É o mesmo Deus, mas as manifestações são diferentes e influenciam, e muito, como você vai ver nessa ministração hoje. Ambos são Cristo, ambos são Jesus Cristo. Um era Jesus Cristo de Nazaré, o outro Jesus Cristo ressuscitado. O nome dele era Jesus, que a palavra diz que é o nome que está acima de todo nome. Já não é mais Jeová, agora é Jesus. Jesus está acima de Jeová. Por quê? Porque esse foi o nome que Deus escolheu nesta terra. Agora, Cristo não é nome, sabia? Talvez você não soubesse disso. A palavra Cristo é um substantivo, né? E tem um significado aqui, ó, aquele que é ungido, aquele que é consagrado, aquele que é separado para algo objetivo, aquele que é designado para uma missão, Cristo. Isso significa esse substantivo masculino chamado Cristo. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, na verdade o que estamos dizendo é Jesus o ungido, Jesus o escolhido. Para quê? Para cumprir as profecias dos profetas, para cumprir aquilo que ele mesmo falou através da boca dos profetas. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Então Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de família, entendeu? Por que se fala Jesus de Nazaré? Porque ele veio na sua carne da região daquela cidade, ele nasceu por ali. Então, Jesus, que Jesus? Aquele lá de onde? Lá de Nazaré. Ah, tá de Belém, ali onde ele nasceu, exatamente, para lá, para aquela área lá. Jesus de Nazaré. Toda vez que você ouvir falar Jesus de Nazaré, você está ouvindo uma referência a este Cristo que cremos. Nada mais e nada menos do que o nosso Deus, que naqueles dias esvaziou o céu, deixou o céu vazio da sua glória, e entrou num corpo humano que ele mesmo preparou no ventre de Maria para poder habitar e cumprir um determinado proveito, né? Vários objetivos, mas cumprir, dizer, está consumado. O quê? Tudo. A destruição do diabo, do inferno, tirou o pecado do mundo, removeu a lei de Moisés, tudo isso foi cumprido em Cristo. Quer dizer que o Evangelho da Graça, ele aponta para um só. Tudo é feito por ele, para ele e por meio dele, Jesus Cristo. Então o Evangelho da Graça é um evangelho único, cristocêntrico. Aqui não tem meu estômago fazendo jejum, não tem meu joelho ralando no chão, não, aqui tudo é Cristo, foi ele que fez. Tudo está em suas mãos, Deus está no controle de todas as coisas. Agora, existe uma diferença entre Jesus de Nazaré, porque ele era chamado Jesus de Nazaré enquanto viveu 33 anos dos seus dias de carne aqui na terra. Depois que ele ressuscita, ele já não é de Nazaré. Lê do engano dos nossos irmãos abençoados que se referem ao Cristo ressuscitado como Nazareno. Está errado, abençoado. Depois que ele ressuscita, não é mais. Agora é Deus sobre todos, Jesus Cristo ressuscitado. É diferente. Você vai ver aqui que nós vamos falar aqui, e eu declaro, eu recebo, eu confesso que você está receptivo em teu espírito,
que você está receptiva em teu espírito para receber essa palavra e que eu me deixe usar por Deus, pelo Espírito da Graça, para poder revelar essas grandezas, esses mistérios que antes estavam escondidos e agora estão desvendados, estão revelados para você. Não há dois Cristos, há um só com várias manifestações diferentes. Eu quero me prender a duas: Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Eu quero me prender a essas duas hoje, para nós sermos objetivos e sintetizarmos a nossa palestra nesta noite. Então, quando você está ligado com a manifestação equivocada de Deus em relação à época ou ao pacto que você está vivendo, você pode cometer equívocos pensando que está agradando a Deus. Por exemplo, se nós estivéssemos nos dias de Jesus de Nazaré, acompanhando aquela multidão que acompanhava Jesus, se nós fôssemos pessoas que estivéssemos caminhando ali naquela área da Judéia naqueles dias, né? E nós estivéssemos falando que você já é um abençoado e todas essas revelações, nós estaríamos errados, porque naquela época o que vigorava era a lei de Moisés. Da mesma maneira, hoje em dia, que Cristo já tirou a lei, que removeu o pacto antigo, estabeleceu o novo, se eu andar no meu vocabulário, no meu comportamento, buscando um relacionamento com Deus, baseado no relacionamento que era naquela época, eu também estou errado. Então hoje eu já não posso falar em nome de Jesus de Nazaré, porque essa manifestação já não existe mais. Agora é Cristo ressuscitado. Então essa foi uma pequena parte da grande revelação que Cristo mostrou a Paulo. Paulo, eu imagino que Cristo teve, que Jesus ressuscitado, né? Que ele só apareceu para o apóstolo Paulo depois que ressuscitou. E ele apareceu várias vezes. E eu fico imaginando o teor dessa conversa. E Paulo escreve aí, agora ninguém tem que se relacionar mais com a minha manifestação anterior à cruz. Agora, depois que eu passei pela cruz e ressuscitei, agora o relacionamento é diferente. Agora eu já tirei do meio o intermediário e agora eu já fiz morada em cada coração. Entende? Mas se as pessoas que creem em mim, Cristo falando, imagine, se meus filhos que creem em mim quiserem se relacionar comigo como ressuscitado, mas ao mesmo tempo tiverem os olhos postos na manifestação minha anterior à cruz, que foi chamada de Jesus de Nazaré, eles vão estar em adultério no seu casamento, um adultério espiritual. Isso é que eu quero te mostrar aqui, bem rapidinho, em Romanos capítulo 7, verso 4. Pesquise aí, anote aí, Romanos 7, 4, que diz aqui, olha só, bem rapidamente para você. Que tremendo isso aqui. Assim, meus irmãos, vocês também morreram em relação à lei de Moisés, pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo se chamou Jesus de Nazaré. Foi o que foi a cruz. É isso que Paulo está se referindo aqui. Para que sejais de outro. Mas não é outro Deus, é outra manifestação de Deus. A que veio depois de Jesus de Nazaré. Qual foi? Responda aí. Ressuscitado. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. A fim de dar fruto para Deus. Você quer dar fruto para Deus? Se liga aí. Se liga no mistério. Como diz lá. Se liga na resenha. Se liga aí no papo. Tá bom o papo aqui? Para você dar fruto para Deus, você não pode estar ligado a Jesus de Nazaré. Para você dar fruto para Deus, você tem que estar ligado ao cristianismo. O cristianismo não é Jesus de Nazaré, é o ressuscitado.
eu li o verso 4. Se você ler, tomar o cuidado de ler o verso 1, verso 2, verso 3, você vai ver que Paulo está fazendo uma analogia do casamento. Casamento. Ele diz, enquanto o homem está vivo, a mulher não pode se unir a outro homem. Mas quando esse homem não está mais no cenário, agora a mulher está livre para se unir com outro homem. O que ele está dizendo? Enquanto Jesus de Nazaré estava ali, ninguém podia se unir ao ressuscitado. Mas uma vez que ele saiu de cena, agora sim você está livre do ressuscitado. De maneira que, se você está, livre do ressuscitado, não, agora sim você está ligado ou ligada ao ressuscitado. Agora, se você está ligado ao ressuscitado e ligado ao Jesus, a manifestação Jesus de Nazaré, é como se você tivesse casado com esse teu marido precioso aí hoje em dia e com uma foto na carteira, na sala, na parede do namorado anterior. Isso vai dar problema, não é verdade? E assim é Deus. Então a manifestação que nós devemos estar ligados é a manifestação Jesus Cristo ressuscitado. Pois muito bem. Então, para haver cristianismo, né, a lei de Moisés não pode estar presente. E na época de Jesus de Nazaré, a lei de Moisés estava presente. Tanto é que Jesus era judeu, ele não era cristão. O cristianismo só começou com Jesus ressuscitado. Enquanto Jesus era de Nazaré, o que havia era judaísmo. Entenda-se, judaísmo como práticas religiosas mosaicas da lei de Moisés. Então, para haver cristianismo, a lei de Moisés tinha que ser removida, né? Porque o cristianismo tem a ver com a fé e a lei de Moisés tem a ver com obras, fazer. Cristianismo tem a ver com fé naquilo que Cristo fez. Eu creio que o que Cristo fez foi suficiente para me alcançar. Lei de Moisés eu tenho que fazer a minha parte, aqui espiritualmente falando, para que ele possa fazer a outra parte, espiritualmente falando. Já não é mais assim. Segundo aos Coríntios 5, 19, 18, diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando? Na cruz. Não levando mais em conta os pecados de ninguém. Ou seja, tirou para lá para trás. Então a lei de Moisés se entende exigência, acusação de pecado. Uma vez que Cristo tira o pecado, terminou a lei. Aliás, ele tirou a lei para que o pecado perdesse força. Foi assim que aconteceu. Então, se dependesse do homem, Cristo não seria necessário. A gente poderia resolver. Como nós não tínhamos essa capacidade, não temos, nunca teremos, Cristo veio e resolveu. Então, resolvido está, e agora nós estamos do lado de cá do muro. Jesus de Nazaré estava submetido à lei, estava sob a lei, debaixo da lei. Ele foi apresentado no templo ao 8º dia. Você já viu esses lugares por aí que apresentam a criança, quando a mamãe tem o filho, vão lá e apresentam a criança, outros batizam a criança? Isso é lei. Isso não era para estar presente mais nesses lugares nos dias de hoje. Está presente porque está havendo um equívoco na mente dos líderes desses lugares, que você que está entendendo está chamado a divulgar isso, para isso aí mudar. Tem que mudar isso. Porque imagina, Cristo vem, faz esse sacrifício todo e os homens fazem de conta que Cristo não fez nada? Os homens fazem de conta que Cristo não fez nada? Você imagina como é que você ficaria zangado se você faz alguma coisa por alguém e esse alguém faz de conta que você não fez nada, continua querendo repetir aquilo. Imagina. Bom, então o ressuscitado não tem, nem está submetido a nenhuma religião. Cristo não tem religião. Depois que Cristo ressuscitou, agora ele é Deus sobre todos. Ele não disse, não, para aqueles lá eu serei chamado denominação do Ratatouille. Não. Desculpe, perdão. Ele não falou isso, não. Agora é Deus sobre todos. Então, abençoado, religião, quem criou, quem inventou foi o homem. Baseado em quê? Na lei de Moisés. A lei foi tirada, mas o homem continuou com a religião,
por vários motivos. Por isso é que Jesus falava isso aqui, ó, João 16:12. Anote aí, João 16:12 diz assim: Jesus estava reunido com uma plateia, batendo um papo, dando umas instruções, falando aquelas coisas maravilhosas, fazendo milagre, respondendo e tal. E aqui ele diz aqui, olha, no verso 12, João 16:12: ainda tenho muito para dizer a vocês, mas vós não podeis suportar por agora. Então, ele tinha muitas coisas que dizer, que para suportar não pode estar debaixo da lei. Por isso é que tem abençoados e abençoadas que queremos, queridos nossos, né? Que são nossos opositores, lamentavelmente. Por quê? Porque eles não podem suportar o que nós estamos dizendo. Por que eles não podem suportar o que nós estamos dizendo? Porque eles estão debaixo da lei. Mas espera aí, Pedro Kelly, a lei não foi tirada lá na cruz, então eles não estão debaixo da lei. Exatamente. Só que como eles estão desprezando a justiça de Deus e colocando a sua própria em seu lugar, eles estão praticando nos seus lugares coisas da lei de Moisés, e isso os mantém encerrados a esta fé. Me entende? Por isso é que Jesus falou isso. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas para eu poder falar para vocês, eu tenho que tirar a lei. Eu tenho que limpar a lei aqui desse lugar, tenho que tirar a lei de Moisés. E se você ler depois, ele diz: mas o Espírito da verdade, que vai aparecer aí depois, ele falará para vocês toda a verdade. E isso se manifestou no apóstolo Paulo, o próprio Cristo ressuscitado, revelando a Paulo essas verdades, depois que ressuscitou. Então é importante você lembrar que o Cristo ressuscitado é distinto do Cristo Nazareno, porque o Cristo Nazareno tinha um propósito, ele veio e cumpriu e saiu fora. Aí agora o Cristo ressuscitado, então eles são distintos, né? Jesus de Nazaré fazia milagres, dizia que a fé era da própria pessoa, a tua fé te salvou, mas as pessoas não entendiam isso muito bem. Por quê? Porque elas estavam debaixo da lei. Elas não podiam acessar essa forma de fé. Por mais que ele dissesse: a tua fé te salvou. Falou para aquele ceguinho: a tua fé te salvou, vai embora, você vai enxergar. Falou para aquela mulher que tinha um corrimento de sangue, que tocou nele, falou: quem te salvou não foi você ter tocado em mim, você pôs na tua mente que você tocando em mim ficaria curado. Então a tua fé te salvou, mulher. Ele falou para ela, mas ela não podia entender que ela já tinha o dom da fé. As pessoas que estão sob a lei têm a tendência de pensar que a fé não está nelas. Por isso é que elas precisam acender velas, tocar num copo d'água, tocar numa folha, num santinho, na mão do pastor, na mão do padre, beijar o pé da estátua lá na congregação onde vai. Por quê? Porque ela está debaixo da lei, ela acha que ela não tem aquele dom da fé igual a todo mundo. E na verdade, quando Cristo ressuscitou, ele derramou o seu Espírito por igual medida a todos os seus filhos. Ou seja, o que eu tenho, você tem, o que você tem, eu tenho. O mesmo prato de comida que eu tenho, você tem. Talvez não tenha te ensinado a usar. E é isso que eu estou procurando fazer aqui, nesse momento. Então aqui em Gálatas 3:23, diz assim: antes que a fé viesse, estávamos encerrados sob a lei, guardados para aquela fé que haveria de se manifestar. Esta fé. Quando Cristo fala: a tua fé te salvou, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem em você, no teu espírito, um poder de transformar qualquer situação. Mas porque muitos de nós fomos criados debaixo da lei, com práticas da lei, isso nos impediu de até mesmo pensar que nós temos esse poder, que nós temos essa autoridade. Aí, em vez de falar para o problema ou para a situação difícil
que o Deus que você crê é grande, você fica falando para Deus que o teu problema, a tua situação difícil é grande. E isso está errado. Porque Jesus Cristo, quando quis falar, falou para a árvore, mandou a figueira secar. Pá! Assim. Então, quando você entende que essa fé é tua, você já a tem, você não vai pedir o teu pastor para orar por aquele, para resolver aquela situação. Você vai falar com aquela situação o tamanho do Deus que você crê. Você não vai ficar falando para Deus que o problema é grandão. Não, você vai falar para aquela situação difícil que Deus é grandão. Entendeu? E aí você vai ver o resultado que vai dar isso. Só que isso tem que ser ativado pelo ouvir. Romanos 10:17, o que diz lá? A fé é pelo ouvir. Ela não vem não, ela já está aí. Não está escrito vem. Nas traduções ruins é que está escrito vem. Romanos 10:17, a fé é pelo ouvir. É o que, Pedro Kelly? É ativada pelo ouvir. E ouvir a palavra, hein? Não é ouvir livro histórico de Mateus, Marcos, Lucas e João. É ouvir a revelação da fé. Aí ela é ativada em você e toma forma. E você então começa a dizer, peraí, se o Deus de Elias, que caiu fogo do céu, o Deus de Davi, que matou aquele gigantão lá, o Deus de Sansão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que está em mim, quer dizer que aquelas grandes coisas que fez na vida de José, por exemplo, também pode fazer na minha. Então qual é a diferença? Deus mudou? Não. Qual é a diferença? Mire teu comportamento em relação a essas coisas e mire o comportamento desses personagens que eu acabei de citar. Apesar de serem pessoas humanas tão falhas como eu e você, quando se tratava das coisas de Deus, eles estavam em obediência. E assim Deus honrou esses homens e essas mulheres. Inclusive Raabe, que era prostituta. Dona da casa da luz vermelha lá da muralha de Jericó. A Raabe. Né? Que tremendo isso. Bom, último verso para a gente dormir. Bom, não sei se você vai dormir agora ou não vai, ou vai ficar estudando aí, ou se tua cabeça está saindo fumaça com essa revelação. Eu ainda não te falei mais forte, estou terminando. Romanos 10:4 fala assim, ó, porque o fim da lei de Moisés é Cristo na cruz, ressuscitando ali, para a justificação de todo aquele que crê. Então, a lei acabou em Cristo, abençoado e abençoado. Já não é mais Jesus de Nazaré. Agora é Cristo ressuscitado, Deus sobre todos. Então, existe algo que está tapando os olhos espirituais do mundo, de muita gente nesse momento. É um véu que está posto sobre o coração das pessoas. E esse véu que tampa os olhos das pessoas, que traz essa confusão, é a lei de Moisés, que te obriga a se relacionar com Jesus de Nazaré. E você está chamado agora a se relacionar com Jesus Cristo ressuscitado. Porque Jesus de Nazaré, ele veio cumprir algo que foi fora do nosso tempo. Tudo aquilo que ele fez foi real, foi verdadeiro e foi próprio. Se ele não tivesse feito, ai de nós, porque só ele poderia ter tirado o pecado do mundo. Só ele poderia ter destruído o diabo. Só ele poderia ter cumprido toda a lei e retirado isso do meio que nos acusava. Só ele, entendeu? Só que esse tempo já passou. Agora nós estamos no tempo de reconhecer o que ele fez. Porque enquanto você não reconhecer que ele fez, você não vai parar de querer fazer também. E enquanto você estiver querendo fazer também, você não entendeu direito o que é cristianismo. Eu vou ficar por aqui, vou deixar essa palavra nesse momento, como eu acabei de te dizer.
Jesus de Nazaré ou Jesus ressuscitado? Não pode ser os dois. Tem que ser um só. Analise, pense nisso. Se você quiser saber mais sobre esse e outros assuntos como esse, eu te espero no domingo, às 10h30 da manhã, com outra interessante ministração da graça de Deus. Eu declaro a melhor noite da tua vida, declaro que você descansa, repousa, pensa na palavra, medita nela, conserta aí o teu relacionamento com Deus com relação ao de Nazaré ou ao ressuscitado, que é Deus sobre todos. Há um só nome, no céu e na terra e em todo lugar. E a esse nome eu dou culto, eu dou glória a esse nome, porque ele me livrou. Você recebe essa palavra, abençoado? Até a nossa próxima reunião. Olha só, renova a tua mente e transforma a tua vida. Tchau, melhor noite. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.